Ó, embaçado. Bom dia, pessoal de casa, tudo bem? Vocês estão bem? Mas eu vou ver se eu tiver ele aqui no pendrive digital, eu espelho para vocês, tá? Uma das vantagens de esquecer no armário. Vou falar sobre ela, tá? A parte que é toda escura, assim, né? Vocês moram na parte escura? Sim, para poder gravar tudo feito. Aí o cara chegou assim, eu vi, tá tudo bem, cara. Pega alguém pega para ligar o projetor, por favor? Só fica ali na... Quem? E tem alguém no primeiro B? Tem alguém no primeiro B? É um risco ao menos você não manter contato. Eu acho que ele estava alterado. Daí ele colocou a mão dele estava ali. Não, se ele tivesse feito, Que dia que você estava lá? mano, eu tava meio triste, foi eu sei lá, Tá. E quase que ele ia entrar na o quase está na entrada da Natal. Fica na 4? Na prova na Natal. Não tem nada. E lembra. Eu achei muito injusto o mesmo tempo. Aqui. Eu não lembro de nada disso. Mas eu vou pedir. Pessoal de casa, vocês estão vendo a projeção? Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Gente, alguém pode dar um retorno, por favor? Cri, cri, cri. Tem alguém em casa? Vocês estavam conversando com alguém? Bom dia, prof. Consegue ouvir? Ai, que bom, consigo. Dá um desespero, aquela sensação de você estar sozinha, ao mesmo tempo acompanhada. Aquela solidão a dois. Ó, quase. Queridos, bom dia a todos. A prof vai... Eu perguntei da apostila de vocês, porque eu ia por ela, mas como a maioria daqui está sem, e em casa, às vezes, a apostila está aqui no armário, então eu vou projetar esses slides e vou complementar com uma fala, e aí vocês, qualquer coisa, façam uma conexão na apostila de vocês, que eu vou falar a página, tudo bem? Quero que chegue em casa, vocês dão uma olhadinha, tá? Só dar uma respirada. Ai, pensa naquele dia que já começou daquele jeito, mas Deus é mais. Né? Amém, vamos lá. Por isso que a prof chegou no laço. Queridos, então nós estamos assim na Idade Moderna, já no passo da contemporânea, tá? Quando a gente fala de... A aula passada eu falei de impressionismo. Lembrando, o impressionismo, ele chegou no momento, ele começou de um momento que não teve mais necessidade de pintar como se fotografia fosse. Por quê? A máquina fotográfica foi projetada, foi pensada, idealizada e criada, certo? Eu saí de dentro dos meus ateliês, comecei a usar a incidência da luz natural, comecei a ousar, comecei a pintar diferente, só que tudo que é novo, ele choca. Vocês concordam? Se eu chegar hoje para você e falar, gente, vamos fazer o seguinte, todas as salas aqui, elas têm o mesmo padrão, só que hoje ele começou a liberar uma coisa diferente. A gente vai fazer cada sala num desenho diferente, vamos usar. Vai ter gente que vai achar horrível, vai falar, não, gente, isso daqui não é legal, fugiu do padrão. Vai ter gente que vai gostar. Só que a maioria ali, como estava todo mundo preso ao academicismo, o que é o academicismo? É regras, tá? São regras que a própria Academia de Belas Artes traçou e determinou, tá bom? Então, eles foram o quê? Renegados, na verdade, eles foram deixados de lado por uma exposição que é uma das exposições mais famosas que tem, que é o Salão de Paris. Aí eles fizeram o quê? A exposição deles. Daí, sim, um crítico foi até lá, olhou a obra do Monet, Impressão Nascer do Sol, e falou, esses caras aí são os impressionistas, tá bom? Tudo bem? Agora o pós-impressionismo. Até então eles não tinham questões
reflexivas, eram mais questões estéticas, tá? Do que questões reflexivas, políticas, sociais, tudo isso. Aí os pós-impressionistas falaram assim, não, a gente tem que, vamos pensar em alguma coisa, não vamos deixar só simplesmente algo estético, visual, tá? Eles começaram já a trabalhar um pouquinho, dando um passinho para o expressionismo, que é um dos movimentos de vanguarda que a gente vai começar hoje, tá bom? E esses artistas, por isso que eu falei, esse ganchinho que você vai fazer é o pós-impressionismo que está na apostila, tá? Que eu já vou falar a página para vocês. Peraí. O pós está na página 77. Tá bom? Página 77. 77. E aí o expressionismo ele já começa na 78, tá? Tem uma obra que eu acredito que todos vocês conheçam. Essa daqui, do Munch. Tem alguém que nunca viu essa obra na vida? Eu penso que é impossível, assim como Mona Lisa é uma das obras mais conhecidas do mundo, tá? Porque assim, a maioria das escolas, dos artes educadores, eles utilizam em algum momento da sua vida escolar, tá? Seja ele para trabalhar o expressionismo, seja ele para trabalhar o pós-impressionismo. Eu peço até uma atenção para ela. A data da obra, cronologicamente falando, ela está inserida no pós-impressionismo, tá? Que é Paul Cézanne, aí a gente vai falar de Van Gogh, do Munch. E Van Gogh, quando a gente fala desse artista, quando fala a palavrinha, o nome do artista Van Gogh, para quem já ouviu falar dele, o que vem à mente? Noite Estrelada, o que mais? Girassóis. Ninguém vai falar orelha? Não, é porque, na verdade, assim, é o que as pessoas lembram dele. Van Gogh, em vida, vendeu uma obra. Em vida, ele vendeu uma obra. Mas, na verdade, ó, tinha, tá? Porque esses dias eu fui procurar, já tiraram do ar, Com o Amor Van Gogh, no Netflix, que é um filme de animação, e a animação que é feita no filme é toda no estilo das pinturas de Van Gogh. É lindo, era lindíssimo. Eu passei para uma turma, eu não me lembro qual, muito menos o ano, não sei se foi para vocês. Eu sei que foi a coisa mais linda, só que já não está mais no ar. Provavelmente deve ter nesses streams da vida ou em algum pirata. Mas é Com o Amor Van Gogh. E lá fala que o porquê do amarelo é o uso exagerado de absinto. Tá? Ali fala. Aí tem algumas pessoas que falam que é questão do uso do medicamento, porque Van Gogh ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Tá? Então, uma pessoa que é esquizofrênica, ele é muito parecido com o bipolar. Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu não estou. Tem dias que eu acho que você me persegue, que você quer me matar, que você quer fazer alguma coisa comigo. Entendeu? Que vai acontecer alguma coisa, eu estou daquele jeito. E aí a reação é inesperada, tá? Então, Van Gogh, ele era muito louco. E ele chegou a morar com Paul Gauguin numa casinha amarela em Arles. E essa história da orelha, há vários mitos que permeiam, né? Uma delas é que foi uma briga depois com o Paul, que o Van Gogh era muito bagunceiro e o Paul era muito organizado, então eles tinham altas brigas. Aí um dia ele estava muito chateado, aquele dia que ele não estava bem, foi e cortou e fez a frieza de fazer um autorretrato, né, com o curativo na orelha. Mas há também a história de que ele tinha uma amante, porque a garota era garota de programa, tá? É uma prostituta, e que ele descobriu que ela tinha outros homens. Claro, gente, era o quê? A profissão dela. Não tinha como, certo? Ele deu de presente a pontinha da orelha para ela. Então é isso, tem essas histórias assim dele, da orelhinha dele. Mas, e a Noite Estrelada foi pintada da janela de um lugar que ele estava internado. Então era o quê? Era a paisagem que ele via. Né? Mas eu falo de Van Gogh assim, e quem bancava o Van Gogh era o irmão dele. Tem a que chamava Theo Van Gogh. E o Theo, ele mandava dinheiro para Van Gogh, e às vezes ele deixava de comer comida, por isso que falam até de comer tinta, né? Comer comida, comprar comida e comprava tinta. Então, assim, pensa, uma pessoa que gostava, bebia muito, essa questão do absinto mesmo, o absinto, ele ele é alucinógeno, tem essa questão também como que fala, gente? Ele é estimulante, é excitante, né? E aí ele deixava de comer, então a pessoa vivia fora do ar, praticamente, né?
Talvez por isso da intensidade das suas pinturas, e você vê uma certa... A expressividade na pintura, né? Eu olho assim para as pinturas dele, a impressão que dá é que ele está sempre em movimento. Você fala, cara, olha a loucura. A hora que você vê a pintura, a impressão que dá é que o cara está lá, totalmente alucinado fazendo. Não é uma pessoa passiva fazendo. Quando você depara com uma pintura, você não vê uma pessoa assim, ó, calma pintando. Muito pelo contrário. Eu já vejo uma pessoa toda elétrica pintando, mas tudo bem. Então, esses são os artistas do pós. Tá? E Mank está inserido no pós-impressionismo, mas o Grito, ele foi uma obra disparadora para o movimento expressionista, um dos primeiros movimentos de vanguarda do século XX. Tá? Vou respirar de novo. O Grito, então vamos lá. Prof, se cair numa prova, o Grito, Mank, perguntando em qual movimento pertence e tiver apenas pós-impressionismo, não tiver expressionismo, você vai marcar pós-impressionismo, tá? Cronologicamente, ele é pós-impressionista. Mas tem elaboradores de questão, tá? Ele elabora a questão e coloca essa obra no expressionismo. E isso, muita gente já perdeu o recurso por isso. Por quê? Toda vez que alguém elabora uma questão, ela se respalda em 3 fontes bibliográficas, tá? Sempre 3. Tudo bem? 2 têm a mesma opinião e uma provavelmente é contraditória. Porque se você entrar com recurso, é essa daqui que vai me respaldar. Então, tem bibliografia que traz essa obra como expressionista. Mas, Tati, você não está falando? Ela nasceu desse movimento pós-impressionista. A data dela, ela é pós-impressionista. Mas como ela foi fonte para o expressionismo, ela foi o disparador, as pessoas ainda ficam nessa confusão e colocam o Grito como expressionista. Vocês me entenderam? Nunca vai ter uma questão com as 2 alternativas. Tá? Dificilmente vai ter. Mas se tiver, ela é uma obra pós-impressionista. Pós. Não esquece disso. Tá? Que Mank, cronologicamente falando, ele é pós-impressionista. Tá bom? Tudo bem, pessoal de casa? Beleza? O que essa pintura te traz? Qual é o sentimento que você tem? Angústia, o que mais? Pânico. Você já vê aquela máscara, né? Por que ele está gritando? E as pessoas ali atrás? O que será? Quem são? Gente, tipo assim, estou flutuando, estou, volitando, estou ali. E ele está literalmente, desesperado. Sim. Vai, total. Tem alguém que consegue ir para o lado do humor dessa obra? E aparece isso aí, embaixo na Mona Lisa, aparece. E aí todo mundo passa na frente dele e ele começa a gritar. É aquela hora que eu começo a rachar. Eu imagino. Mas a obra em si, ela não passa. Por mais que assim, eu já falei dessa paginazinha do Face para vocês, né? Que é a arte da depressão. É muito engraçado, porque ali, quem cria os memes dessa página do Face, ele faz relação muito ao nosso estado de espírito. Tipo assim, gente, eu estou tão manque hoje, eu estou tão grito hoje, nesse sentido de desespero e tudo mais. E ali ele consegue dar um toque de humor em cada obra de arte, ou satirizar alguma coisa. É muito interessante. E eu descobri essa página por acaso, porque às vezes vem algumas coisas que outros arte educadores curtem ou compartilham. E teve uma aula do Enem que eu dei em 2017, se eu não me engano, que eu só trabalhei com esses memes. Então é legal porque você associa. Você lembra da obra, você lembra do estado, da situação como um todo, para você ali fica mais fácil. É porque nós estamos numa época imagética. No sentido do quê? Tudo é imagem e tudo é imediato. Deixa eu fazer uma pergunta. É diferente quando vocês têm 45 minutos de aula dentro de sala de aula do que 45 minutos de aula em casa? O que é melhor? 45 minutos em sala de aula ou 45 minutos em casa? Em casa, você consegue se concentrar 45 minutos?
Isso que eu ia falar. E isso vai mudar daqui para frente. E quem faz... Esse ano estamos mexendo no... Estamos no sentido que os grandões, né, lá do MEC, estão mexendo na BNCC do ensino médio. Se ele não pensar nisso, que a educação mudou. Mudou. O município, a aula é de 1 hora. 1 hora por... São 4 horas de aula. São 4 aulas que ele tem somente por dia, porque é 1 hora cada aula. Arte são 2 horas. Entendeu? Como que faz? Eu tenho que ser umas 10, 15 atividades, a criança já não aguenta mais, é que ali ainda é outra faixa etária, piorou. A gente conta o tempo de concentração máxima, 1 minuto e meio para cada ano da idade. Por exemplo, se você tem 5 anos, você multiplica 5 vezes 1,5. Aí a idade de vocês, você faz a mesma coisa. Quantos anos vocês têm? 16? 17? 17 vezes 1,5. É o tempo de concentração máxima, é aquilo que você assimila. O resto, amor, voou. O resto você tem que estar sempre trazendo à tona. Mastiga um chicletinho para ativar o cérebro, come amendoim, qualquer coisa. E, ó, já era, tá? Então... Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então, agora eu vou falar do expressionismo, ok? Expressionismo, movimentos de vanguarda, são os movimentos vanguarda, a palavra vanguarda. Avant-garde, que no sentido literal da palavra, né, é uma palavra francesa, é o que está à frente. Mas eles queriam associar o que estava à frente do seu tempo. Eu não preciso mais pintar como se fotografia fosse, esquece academicismo. O impressionismo e o pós abriram caminhos para começar a usar. Aí estavam acontecendo várias guerras, aconteceu a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, Guerra Civil Espanhola, tá? Muitas coisas acontecendo ali na Europa, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas quem que é esse agente? Quem somos nós? São os artistas, os literários, os músicos, né? Mas mudou alguma coisa? A gente sabe que não, as guerras ocorreram, tá? Mas mudou no mundo da arte. É claro que você vai olhar algumas pinturas, algumas esculturas e falar, meu, isso daí é arte? A pessoa trazer um urinol e falar que é arte, sendo que esse urinol foi feito por alguém só porque tem a assinatura dele? Sim, porque foi criado um movimento anti-arte, um movimento para confrontar. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Portinari, ele é um brasileiro que ele é... Na verdade, assim, as pessoas falam que pode inseri-lo no movimento expressionista, mas um dia perguntaram para ele, Portinari, você é expressionista? Ele falou, não, sou simplesmente Portinari. Gente, ele pode, né? Ele pode, tá? Mas ele tem... Essa série Retirantes tem todas as características do mundo para ser expressionista. Porque quando a gente fala em expressionismo, é expressão de dor, de sofrimento, de tristeza. Aonde que começou? Da onde teve início? Alemanha. Alemanha, o que estava acontecendo mesmo? Nazismo. Tá? Então, pensa quantas mortes. Então, como que eu vou retratar a realidade se a realidade é dura, se a realidade é cruel, se a realidade ela é triste demais? Então, é isso que eu vou retratar. Não vou retratar uma expressão de alegria, nada disso. Tá? Então, o Portinari, essa obra está aqui, simplesmente para falar. Mas ele, enquanto artista, ele nunca aceitou essa inserção no movimento, tá? Eu vou depois eu volto para o futurismo. Ele falou do contexto. Deixa eu só voltar aqui nesses slides, quero voltar no contexto do... Aqui. Expressão da dor humana. Tá? Olha essa frase que forte. Tá bom? Expressão da dor humana. Ó, na França e na Alemanha, no início do século XX, surge um grupo de pintores chamado expressionistas. Na França, paralelo a esse movimento, saiu um outro grupo de pintores chamado fauvistas. Fauves ou Le Fauves, em francês, uma tradução para o nosso português é feras. Mas feras no sentido de cores, era um uso exagerado de cor. Tá? Então, Matisse, por exemplo, quando pintou uma obra extremamente colorida, os críticos olharam e falaram assim, nossa, que agressividade, mas no sentido de agressividade de cor. Que, né, esses feras fizeram essa relação. Tá? Mas eles não tinham nenhum objetivo assim de confrontar a situação da guerra ou confrontar a realidade. Então, tem alguns movimentos de vanguarda que não tem esse cunho, né, ou esse objetivo de confronto de guerra, ou de reflexão, ou de chocar a população, nada disso, né, chocar o público, tá bom? Mas o objetivo era expor o quê? A subjetividade do mundo interior do artista. E isso implicava no distanciamento da beleza, fato. Tá? Não é aquilo que agrada os olhos. Por mais que a gente sabe que o belo,
Ele tem várias teorias e um deles é a subjetividade. O que pode ser belo para a professora Tati pode ser não belo para vocês. Tá? Porque vai a questão da vivência, do conhecimento, até mesmo do gosto, certo? Seja pela caricatura, distorção da imagem, tá? Para quem ainda não... Essa técnica de desenho é quando você pega algum detalhezinho que a pessoa tem exagerado, por exemplo, eu tenho uma orelhinha de abano. Quando alguém vai fazer uma caricatura minha, eu tenho certeza que ela já apontou minha orelha, porque é algo que eu tenho que chama atenção. Mesma coisa, se você tiver um nariz grandinho, o caricaturista ele vai exagerar no seu nariz, é uma sacanagem. Agora, pensa na caricatura do Luciano Huck, né, coitadinho. Tá? Se você tem uma testa um pouquinho maior, o caricaturista, ele vai... Agora, se você é perfeito, amor, esquece, ele vai trabalhar em você todo dia. Tá, mas a caricatura é isso, é a distorção da imagem. Seja pela expressão do sofrimento humano, como pela pobreza, violência, paixão, visão da morte e outros sofrimentos humanos. Ok? Quanto ao expressionismo, tudo bem? Tudo tranquilo? Já falei. Agora, futurismo. Futurismo, Itália. Expressionismo, Alemanha, fauvismo, França. Ok? Só para a gente situar. Futurismo, Itália. Depois, todos esses movimentos, eles ramificaram pelo mundo. Inclusive, vários artistas do mundo, inclusive brasileiros, foram até a Europa para estudar com esses artistas. A Anita Malfatti, uma artista brasileira, ela esteve ali na essência do expressionismo. Tá? Ela foi depois extremamente criticada por Monteiro Lobato por isso. Mas ela é uma brasileira, saiu do Brasil, foi na essência do expressionismo. Com esse grupo lá em Paris, tá? Ela não chegou a ir para a Alemanha, ela ficou em Paris, mas ela estudou. Vamos lá. Então, o Manifesto Futurista, tá? Pelo Marinetti, foi o que escreveu. Qual que era a proposta? A ruptura com o passado. Pronto, o próprio nome já diz, futuro. Eu vou romper tudo que é do passado. Eu vou romper tudo que passou. Esquece, tá? Mas eles até eram, eles eram bem violentos, na verdade, para falar o português bem claro. Né? Essa questão assim, eu vou destruir o passado. Então, assim, é algo bem forte, né? Por mais que a gente sabe que o nosso passado é extremamente importante para conhecer quem a gente é e determinar o nosso futuro, tá? Mas esse grupo de artistas, eles não pensavam assim. Eles queriam retratar a velocidade, o progresso, a coragem, a audácia e a revolta lá, o soco e a bofetada. A guerra, para eles, gente, olha a loucura. A guerra, para eles, era a única forma de higiene. Quer dizer, eu vou limpar, eu vou acabar com aquele meu... Aí, o que está acontecendo na Alemanha? O fascismo. Oh, desculpa, na Itália. Tá? Eu vou limpar com o que eu não quero que fique. Olha que pensamento muito louco. Tem muita gente que pensa assim, né? Não, tem bandido bom é bandido morto. É mais ou menos assim. Tá? É esse pensamento que eles tinham. Foi um movimento extremamente assim, conflitante, tá? Com pessoas que admiram toda a estética, mas não admiram o contexto. Eu gosto muito da estética do movimento, do que eles retratavam. Mas a essência do que eles escreveram nesse manifesto é muito forte. Pregava a demolição das bibliotecas e museus, porque ali eles falavam que tinha muita moral, tinha muitas coisas que... Porque eles eram contra o passado. O que museu traz? O que biblioteca traz? Quando a gente quer saber o que passou, a gente... Hoje não, hoje a gente vai para o Google, né? Mas antes, pode perguntar para os pais de vocês, para os avós, onde a gente ia pesquisar? Na biblioteca. Quando a gente tinha alguma prova. Cadê você? Na biblioteca. Né? Vendo o quê? Enciclopédia. A coisa mais gostosa era ir lá. Às vezes a tua mesa da biblioteca estava dessa altura de livro. Você entendia bulhufas, né? Ficar procurando aquele negócio. Para sair meia folha de pesquisa. Com aquela quantidade de livro. Eu gosto do cheiro do livro. Eu até tenho alguns digitais, assim, mas eu falo que o cheiro do livro, o fato de folhear, marcar, pontuar, eu não sei, é insubstituível. Essa é a minha opinião. Mas para quem já vem dessa era digital, né, você está com o Kindle na mão, você lê ali, mas não sei. Então, esses abençoados, quando for outra coisa, tá? Eles queriam acabar com tudo isso. Aí, em 12, surge esse manifesto, tá? Que ele é um manifesto que fez um paralelo não só com a arte, mas com a literatura também, propondo a destruição da sintaxe lá. Aí ele já faz uma conexão com a língua portuguesa, né, simplesmente até com a parte escrita. Tá? É relevante salientar a total identificação entre o movimento e seu líder, a ponto de virarem sinônimos, que é o Marinetti, tá bom? A partir de 1919, as evidentes afinidades do movimento com o fascismo, fato.
esse movimento foi um movimento aonde eles não ficaram contra o que estava acontecendo, e sim a favor do que estava acontecendo. Então, isso vocês não podem esquecer. Tá? O expressionismo, ele retratou toda aquela destruição e trouxe à tona, na verdade, esse sofrimento que o pessoal estava passando. O futurismo, não. Eu fiquei do lado de quem? De quem realmente estava matando. Né? De quem realmente estava limpando. Olha a palavra que eles usam, a guerra é a higiene. É forte isso, né? Sim. Tá, mas vamos agora para a parte estética. Esse daqui, do Boccioni, é uma escultura futurista. O que ele quis retratar com ela? Vocês conseguem ver o que nessa escultura? Uma pessoa correndo, tá? Essa é a ideia. A ideia mais clara do movimento futurista é retratar movimento, a velocidade com que as coisas estavam acontecendo. E aqui nada mais é que um homem correndo. Ele queria retratar toda a musculatura. Vocês já viram? Como que é o nome daquele corredor rapidão que faz isso? Isso mesmo, tá? Então, eles queriam fazer isso. É claro que a Bolt não existia nessa época, né? Mas era retratar toda a musculatura. A ideia deles era essa, tá? Então, essa escultura, tá bom? Forma contínua no espaço do Boccioni, é a escultura mais famosa do movimento futurista. Aí agora uma pintura do Boccioni, trazendo aqui a questão do movimento também. A rua entra na casa. Você está conseguindo ver o homem? Aqui assim, ó. Vamos tentar. Ó, o rosto dele, as costas dele. E aqui toda a cidade. Conseguiram ver ou não? Aqui as costas dele, né? Olha o rosto dele aqui, ó. Testa, os olhinhos, a orelha, nariz. Ele tá com alguma coisa na cabeça. É o cabelo. Aqui o cabelinho dele, aqui daqui já começa toda... É muito louco. Vou para outra. Giacomo Balla, automóvel em movimento. Gente, vocês já desenharam, já fizeram um HQ, história em quadrinhos? Nunca? Quando a gente quer retratar movimento, por exemplo, alguém chutando, ou lembrar de algum HQ, no pé, a pessoa faz aqueles risquinhos paralelos para retratar o quê? Movimento. Nada mais é do que isso que eles retrataram na pintura, a repetição de linhas paralelas para dar a sensação de movimento. Tá? Ó. Uma roda, automóvel em movimento. Palavras em liberdade. Por isso que eu falei, a estética do movimento é muito legal. Eu gosto muito das obras. Aí eu já vou fazer um gancho com material que tem na apostila, mas não tem aqui nesses slides, que é o abstracionismo. Abstracionismo, fuga total da realidade. Certo? Essa é uma obra figurativa ou abstrata? Abstrato. O título, ele até me induz a procurar algumas coisas. Certo? Cadê palavras? Liberdade total ali de... Existem dois tipos de abstracionismo, informal e geométrico. Informal é quando eu jogo assim, ó, uma lata de tinta na parede, numa tela branca, e ela escorre. O próprio nome já diz. Ele é informal. Posso riscar à vontade, fazer bolinhas à vontade, ele é livre. O geométrico não, ele tem a imposição, melhor, ele tem que ter formas geométricas, linhas, tá? Vassily Kandinsky, ele era informal. Por que informal? Ele usava música como estímulo. Pierre Mondrian, ele era geométrico. Quando a gente pensa em Pierre Mondrian, vem as três cores primárias. Quais são elas? E amarelo, tá? Não, verde não. Verde é a mistura do amarelo com azul. Tá bom? Pierre Mondrian, ele sempre trabalhou essas três cores primárias, brincando com aqueles quadradinhos. Bom? Então, o abstracionismo é algo que é fuga total da realidade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É mais fácil compor uma obra abstrata, criança ou vocês? Por quê? Eles não têm medo. Eles não têm medo de não parecer com nada. E de você olhar e falar assim, ai, ficou horrível. Nossa, o que é esse monte de linha, esse monte de mancha?
Porque a gente tem, nós já desenvolvemos o nosso senso crítico. Tem o id e o ego, que a psicologia fala, né? O nosso senso crítico já está desenvolvido, já está ali, feito, formadinho. A criança não. A criança, para fazer uma obra abstrata, por isso que a gente fala assim, nossa, até meu irmão de 3 anos faz melhor. Porque a criança é livre. Não tem aqueles animais que fazem obras abstratas? Vocês já viram o elefante, o macaco, alguma reportagem falando? E faz obras lindíssimas. Simplesmente porque essa questão irracional, eles desligam o senso crítico que eles não têm e manda ver. Tá bom? Ok? Entenderam? Quanto tempo eu tenho? Ah, tá. Então, beleza. Tô bem. Ah, eu assisti um filme tão fofo, gente, sexta-feira, que chama As Mulheres de Picasso. Eu falo fofo porque, assim, ele é terrível. Ele era terrível, tá, gente? Ele era mulherengo ao extremo. E ele trocava diamantes como trocava de roupa. O ator que representou é muito parecido com ele, chama As Mulheres de Picasso. E lá retratou como ele tratava as mulheres. Muito forte. Muito, muito forte. Eu fiquei assim, eu gostei do filme no sentido de ver ele produzindo, né, de ver toda essa situação, mas a forma com que ele tratava as mulheres, aquilo doeu. Ele fazia literalmente escrava. Então, assim, hoje você me serve, você faz o que eu mando. Eu mandei você ficar em casa e cuidar das minhas coisas. Aí ele ficava entre Espanha e Paris, porque Picasso espanhol. A Françoise, que é a maioria das obras, é ela que está representada, ela aguentou por um tempo. Ela sabia que ela era traída. E ela viu a traição. Aí foi quando ela separou. Quando ela separou, ele fingiu, passou mal, teve toda uma situação. Isso é o filme, tá? E sempre entrava outras amantes. Eu falava, gente, e aí? Mas o cara é o cara, né? E você olha, você fala, ele produzindo, e o filme mostra bem essa parte da produção dele. Mas a forma com que ele tratava, e principalmente a Françoise, que foi uma das mulheres que ele mais amou, e no filme ele deixa claro isso, tá? As pinturas dele, uma boa parte delas, ele retrata. E todas as mulheres que ele ficava, né, que ele traía as mulheres que eram as mulheres mesmo dele, ele retratava. Então ele tinha um portfólio só das mulheres. Muito doido isso. Mas era esse bonitão aí, tá? Mas o cubismo, ó, o nome, tá ali, ele valoriza as formas geométricas, tá? Vocês estão percebendo que o nome ele tem relação com o que o movimento desenvolve? Expressionismo, expressão de dor, sofrimento. Fauvismo, Lefauve, esferas no sentido de cor exagerada, de agressividade. Futurismo, velocidade em que as coisas estavam acontecendo, né? Não quero o passado, negação do passado, agora eu quero o futuro. Abstracionismo, algo abstrato, livre, liberto, tá? Esquece, aí lembrando do abstracionismo, tem formal e geométrico. Agora aqui cubismo, ó, valorização de formas geométricas. Tá? Aí tem 2 tipos de cubismo que eu já vou falar. Começou com quem? Com Picasso, com Braque, em 1907. Tá? Teve o manifesto também, porque ele também teve conexão com a literatura. Gente, não tem como se conectar, é a mesma coisa. O legal seria se eu e o G7 tivéssemos aula no mesmo dia, eu falei para ele. Para a gente andar assim, né, juntinho. Porque não tem como se conectar a literatura da arte. Tá? Eles publicaram um manifesto que buscava se aproximar ao máximo as várias manifestações artísticas, pintura, música, literatura e escultura, ressaltando a importância dos espaços em branco e em preto da folha de papel e da impressão tipográfica. O que é impressão tipográfica? Eles começaram a mesclar materiais, então trabalhar também com materiais impressos, com a tipografia, tá bom? Propõe ainda as palavras em liberdade, invenção de palavra, lá mais uma vez a destruição da sintaxe, já condenada pelo uso. Então, assim, alguns literários, eles queriam realmente ousar. Tá? Aqui um poema concreto. Gente, aqui nós estamos falando já em 1908, um poema concreto. O poema concreto, para quem já estudou arte concreta, que depois a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele é muito mais visual do que literário. Ele tem a parte literária da escrita, com certeza, tá? Aqui uma obra de Picasso. Vocês conseguem identificar os 3 músicos? Sim? Tá, Os 3 Músicos, do Pablo Picasso. Parece, né? Com aquela capinha preta. Tá? Aqui, o que eles começaram a inserir nas obras de arte? Recorte e colagem também. Tá bom? Eles saíram simplesmente desse campo só pintura.
O disparador do movimento cubista foi uma viagem que Picasso fez à África, e ele viu, ele falava, gente, ele se encantou com o que os africanos produziam. Ele se encantou com a liberdade com que os africanos produziam. E ele veio, olha como ele retratou essas mulheres, Les Demoiselles de Vignon. Quando ele pintou essa obra, Paris ficou enfurecido, tá? O pessoal lá caiu matando, assim, achando um horror. A forma com que ele retratou esse nu. Agrada os seus olhos essa pintura? Você, mulher, você gostaria de ser retratada dessa forma, nesse estilo? É agressivo? É o quê? Ousado? De casa, alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos. Eu acho que vocês estão dormindo. Tá todo mundo embaixo da coberta, só acho. Estamos aqui. Só acho que tá todo mundo com um cappuccino do lado, debaixo da coberta, onde eu queria estar. Hein, mulheres? Vocês gostariam de ser retratadas assim? Nisso, né? Não, tem algumas assim que não tem essa conexão, porque tem gente assim que faz do seu corpo como se fosse algo assim. É pessoal, mas faz assim algo que não gostaria de se ver dessa forma. Mas tem gente que não tem esse apego. Marina Abramovic mesmo, que ela usa o seu corpo a favor da arte. Então, gente, uma pessoa que deitou no meio de um museu com vários materiais, inclusive uma pistola e uma faca, e deixou com que o público interagisse com o corpo dela, ela não tem apego nenhum. Então, eu tenho certeza que ali, para ela não teria problema, porque ela entende que o corpo dela é a favor da arte. Certo? Aí você pensa assim, nossa, mas seria Picasso me pintando. seria tudo isso. Mas é uma forma até então diferente, ousada. Por que esse rosto? Porque, principalmente, né, dessas que estão trazendo aqui a influência da máscara africana. Tá? Ele tinha vindo da África, passou por essa imersão africana e trouxe essa influência. Ok? Que massa! Que legal, Rafa. Ali aquele vídeo não rolou, mas é interessante isso, né? Porque a gente está sempre a mulher nas propagandas, é sempre a mulher como objeto, a mulher corpo, né? A mulher isso. E quando a gente muda o foco, deve ser totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Essa obra já caiu umas 3 ou 4 vezes, agora me falha a memória, umas 3 ou 4 vezes no Enem, uma em arte, outra em matemática, e outras fazendo conexões com a área de humanas, tá? Ali era um vídeo que não rolou, porque era o Guernica em 3D. Ele vai e volta, para a gente dar uma viagem pela tela. É uma pintura que Picasso fez após um bombardeio na cidade de Guernica. E o que ele saiu fotografando? Toda essa destruição. Ele fez, em média, umas 170 fotografias, fez a revelação, né? Porque hoje é a impressão das fotos, antes era a revelação. Revelou essas fotos, estudou essas fotos, viu o que ele queria de elementos para essa obra, que tem 3 metros e pouco de altura por 7 metros e pouquinho de largura, tá? É um painel enorme. E assim que ele terminou de pintar, quando ele terminou, estava lá na Espanha e tudo mais, olharam para ele quem estava, assim, inserido nessa guerra, os governantes, na verdade, falaram assim para ele, foi você que fez isso? Tipo assim, num tom exaltando Picasso. Ele falou assim, não, foram vocês que fizeram isso. Então essa obra, assim, ela tem um significado enorme, porque ela traz aqui à tona toda a destruição da cidade de Guernica, tem representações fortes da Espanha, né, assim como o touro, o olho que tudo vê, né, quem será que é esse que está cuidando de tudo? Ou melhor, está vendo tudo, né, por mais que a gente ache que a gente está ali no escondido. Tá bom? O desespero das pessoas. Eu já vi, inclusive, essa pintura, uma questão que fez conexão com o expressionismo, por se tratar do desespero dessas pessoas, tá? Mas ela é uma obra cubista. Aqui já o dadaísmo, deixa eu só terminar o cubismo, que aí a gente para por hoje. Cubismo, vou falar mais um pouquinho sobre ele, só para complementar. Fragmentação da realidade. Tá? Essa é a palavrinha-chave do movimento, ok? Pessoal de casa, ok? Alguma pergunta? Tranquilo. Queridos, um beijo no coração. Minha prova, presta atenção.
Falei sobre o movimento hoje, é um movimento só. Você vai olhar para a obra, vai fazer uma leitura de imagem, está escrito lá o que você tem que escrever. Descrever, analisar, julgar, interpretar. Tá? O que é descrever? Olhar para a obra e falar o que você está vendo. Analisar. A cor, claro que você não vai falar porque a obra é branco e preto. Mas as formas dela, as linhas dela, se ela é figurativa, se ela é abstrata, pronto. Interpretar. O que essa obra está te passando? Você vai interpretar essa obra. O que será que o artista quis dizer? E julgar. Gostei por isso, por isso, por isso, ou não gostei por isso, por isso, por isso. Ponto. Ok? Depois, eu coloquei um exercício para a gente fazer uma composição. Um desenho. Mas é facinho. Não é difícil. Se puder, traga material para colorir. Tá bom? E qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Que eu acho que eu respondo. Brincadeira. A prof está viajando terça-feira de madrugada para Goiás, numa competição com meu filho, mas eu acho que eu vou estar conseguindo responder. Um beijo no coração, até... Ai, gente, até depois. Amor, então, assim, essa palavra descansar, eu não sei se entra muito no meu vocabulário, mas eu recebo esse descanso. Eu super recebo. Eu preciso tirar isso daqui.
Bom dia. Oiê. Bom dia, terceiro. Professora. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, professora. Estão tomando um chocolate quente, uma torradinha. Adoraria. Compartilhar uma tela aqui com vocês. Bom dia, Ana. Hoje tem redação para entregar, tá? Não esqueçam. Buenos dias, que tal, Murilo? Chiquito. Já tá compartilhando o treco ali, deixa eu só achar. Mas a gente faz 2 da tarde. Vitinho é fácil até 4 horas da tarde. O rolê do Vitinho é você vai ficar lá das 14 até as 22, com 40. Gente, eu vou mostrar uma redação, modelo, conforme combinado na semana passada, da UFMS, que meu aluno, mesmo aluno que tirou aquela que eu mostrei na semana passada, que tirou 980 no Enem, ele tirou 9,5, 950, né, 9,5, na redação da UFMS. Então, eu vou mostrar o texto para vocês, vocês vão perceber que em termos de questões estruturais, a única mudança vai ser realmente no fecho, tá? Eu vou fazer assim, eu vou ampliar a tela, porque vai ficar muito pequena a imagem, principalmente para a gente que está aqui na sala, para eu ler ali na projeção, está muito miúdo. Se vocês precisarem falar comigo no chat, vai ter que usar o microfone, que eu não estou vendo, tá? Então, vamos lá. Então, o tema, ele até digitou aqui, porque ele tem uma pegada de achar que a letra é feia, que não sei o que, mas eu prefiro mostrar no espelho, para vocês verem, né, melhor como ficou o texto, do que digitado. Mas só retomando o tema da federal, foi as possíveis razões para manifestações da intolerância, suas características e algumas de suas consequências para a sociedade como um todo, tá? Esse espelho aqui, ele é o da UFMS, a UFMS que manda junto com os critérios. Como eu disse, ele tirou 9,5, ele só perdeu o ponto de norma culta, igual no Enem. Vocês devem lembrar aquela da semana passada, que ele também só perdeu o ponto de norma culta. Depois eu vou falar um pouquinho do que é avaliado nos critérios da UFMS e se diferencia alguma coisa do Enem, porque na verdade vocês vão perceber que a ordem é diferente, mas no geral a solicitação é a mesma do Enem, tá? Vamos lá. Então, eu falei já disso, o que vai mudar é só essa questão da conclusão, a questão estrutural. Isso. Você não faz um resumo, você faz uma retomada, né, argumentativa e tal, certo. Tem vários, a própria UFGD, sim. Ó, esse tema, na verdade, é federal. Essa foi a segunda prova que a federal passou, né? A primeira prova de 2020, o exame, o processo seletivo de 2020, eles trouxeram o tema e trouxeram itens A, B e C para o candidato escolher e desenvolver. Aí, quando eu treinei os alunos para a prova, eu treinei pensando, né, que seria assim, com itens A, B e C. Aí eles resolveram mudar. Só que, na verdade, eles não mudaram tanto assim. Eles só embutiram essas ideias, esses recortes, dentro do mesmo do tema. Porque, veja, razões
manifestações, porque o tema mesmo é esse aqui, ó, intolerância. Aí, características e consequências. Na verdade, eles fizeram vários recortes, tá? Então, eu tinha que falar por que que existem, por que que existe a intolerância, como ela se manifesta, por exemplo, intolerância religiosa, intolerância racial, enfim, as características dessa intolerância, que está relacionada a manifestações, né? E as consequências. Qual a consequência de ser intolerante? Tudo bem? Ah, tá. Aí vamos lá. Ó. Na primeira metade do século XX, o mundo assistiu ao surgimento de regimes totalitários baseados na opressão e perseguição daqueles que fossem considerados potencialmente subversivos pelo Estado. A exemplo do nazismo. Então, aqui, ele faz um resgate histórico. Ele cita um período, faz uma analogia histórica com o nazismo. Veja, na primeira metade do século XX, é um marcador de tempo. O mundo assistiu ao surgimento de regimes totalitários, baseados na opressão e perseguição, daqueles que fossem considerados potencialmente subversivos pelo Estado. A exemplo do nazismo. Ele cita o nazismo. Tudo bem. Isso aí que ele usou é chamado de repertório, tá? Nesse cenário, isso aqui é um conector, tá? Nesse cenário, para fazer analogia ao resgate. Então, nesse cenário, a intolerância e a aversão ao diferente eram práticas institucionalizadas, que funcionavam como... Ai, não consigo ler daqui. Como mecanismo de coerção social. De forma análoga, na contemporaneidade, observa-se a manifestação de intolerância em diversas instâncias, seja de forma explícita ou velada, como evidenciado em casos de racismo e preconceito linguístico. Assim, faz-se necessário compreender as razões e consequências advindas desses comportamentos deletérios. Comportamento deletério é um comportamento disforme, ruim, negativo, que potencializa coisas ruins para a sociedade. Gente, olha que tese interessante. O que ele traz aqui para a gente? Deixa eu tentar aumentar só um pouquinho, ver se não vai ficar muito ruim. Aí, ó, resgate histórico, que é o nazismo, ele quer dizer que a intolerância sempre, desde a história, é recorrente na nossa sociedade. Eu quero que vocês observem como ele coloca todos os recortes do tema na tese e a importância disso, tá? Veja. E ele faz o projeto também, ó. Hoje, na contemporaneidade, ele faz uma analogia, dizendo que essa intolerância persiste, observa-se a manifestação de intolerância em diversas instâncias. Pode ser explicitamente ou velada. O que é velada? É aquela coisa assim, eu não tenho nada contra o homossexual, desde que meu filho não seja. Tá entendendo? Aquele mas, né? Você não tem nada contra, mas se for na sua casa, não pode. Isso é velado. Isso é uma manifestação de intolerância velada. É intolerante, mas disfarce, né? E, como evidenciado, em casos de racismo, ele vai falar de racismo no argumento 1, isso aqui já é o recorte, e preconceito linguístico no argumento 2. Inclusive, lá na coletânea da prova, da Federal, preconceito linguístico aparecia. Eles falavam desse preconceito linguístico. Na própria coletânea tinha um texto, tá?
Assim, faz-se necessário compreender as razões, lembra dessa palavra no tema? E consequências, lembra dessa palavra? Advindas desses comportamentos deletérios, comportamentos inóspitos, comportamentos cruéis, comportamentos negativos da sociedade. Olha que palavra chique, deletérios. Vamos lá para o argumento 1. Tá tudo bem aí em casa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Você fez assim também? Você fez assim também, Ana? Ah. Aí você trocou ou você manteve? Como que foi? Trocou? Deve ter trocado, né? Mas estava certinho. Ah, não, que bom. Então acertou. Achou que estava errado, mas acertou. É isso mesmo. Olha lá, vamos dar uma olhada no argumento 1 agora. Seguindo aí a abordagem. Em primeiro lugar, é importante analisar, não sei se vocês não vão lembrar com certeza, mas naquela que eu mostrei do Enem, ele começa exatamente assim o argumento. Em primeira análise, em primeiro lugar, é importante analisar. Começa exatamente assim. Ele criou, tipo que a própria estratégia, a própria forminha, entendeu? A intolerância racial como está escrito ali? Uma ferramenta segregacionista que reitera as desigualdades sociais. Isso aí é o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o resuminho do projeto de texto. Lohane, cadê o projeto de texto mesmo? Mostra de novo. Tá aqui, ó. Racismo, ó. Argumento 1 e preconceito linguístico, argumento 2, tá? Essa parte, como eu disse, ó, em primeiro lugar, é importante analisar a intolerância racial, como ferramenta segregacionista. É o tópico frasal, vai nascer do projeto de texto. É uma frase que desenvolve a abordagem que já está no projeto de texto, tá? No Brasil, por motivos históricos, a população negra foi continuamente oprimida ao longo dos séculos, em função do sistema escravista, o qual reforçava as relações desiguais de poder ao favorecer a elite econômica, que lucrava com a exploração da mão de obra escrava. No poema Navio Negreiro, do poeta romântico Castro Alves, por exemplo, fica evidente a desumanização e o sofrimento imposto aos negros, os quais eram tratados como objetos. Ora, embora a escravatura tenha sido abolida em 1888, a intolerância racial persiste na atualidade, como herança desse violento processo histórico permeando as ações coletivas. Olha que bacana. Então, o que ele faz aqui, professora? Veja, ele identifica que nós somos uma sociedade que segrega, ok. Aí ele baseia, olha a causa. Por quê? Porque nós temos vários motivos históricos. E aí ele vai falar da questão da abolição, vai falar do Castro Alves, porque não sei se vocês na literatura lembram, mas o Castro Alves, ele é o poeta dos escravos. Ele escreveu 2 grandes obras, Vozes da África e Navio Negreiro, que são poesias, né? São prosas poéticas, na verdade, que falam justamente desse período. E aí ele diz que mesmo que a escravatura tenha sido abolida, a intolerância persiste. Ele poderia até ter citado o exemplo mais evidente nesse ano, né? Que foi o caso da morte do George Floyd. Sem dúvida, já tinha acontecido essa morte, né? E aí veio o vestibular. Sem dúvida, esse evento motivou a UFMS a trazer o tema, tenho certeza. E ele mandou muito bem quando ele escolheu falar de racismo. Porque, na verdade, ele poderia ter falado de qualquer tipo de intolerância. Mas ele mandou super bem, tá? Ele poderia, como eu disse, ter exemplificado com a morte do George Floyd. Bom, esse foi o argumento 1. Agora, ele vai falar de preconceito linguístico. Olha lá o projeto.
preconceito linguístico aqui no argumento 2. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, nenhuma. Voltando. Além disso, esse conector externo, além disso, ademais, outro sim, ele tem que aparecer, tá? Não pode esquecer de colocá-lo. Por quê? Porque ele vai manter a ordem das ideias, a cronologia, a organização dos parágrafos, a fluidez do seu ponto de vista. Outra forma de manifestação da intolerância é o preconceito linguístico, o qual reforça as disparidades socioeconômicas. Então, aqui, vejam, outra forma, outra manifestação, essa palavra também estava no tema da UFMS, olha lá em cima. Aqui, ó. Manifestações. Importante estar focado ao tema, né? É o preconceito linguístico, o qual reforça as disparidades socioeconômicas. Claro, gente, preconceito linguístico é um tema bem interessante para a gente discutir. O preconceito linguístico está atrelado ao acesso educacional. Se você tem educação, tem acesso à norma culta. Se você não tem acesso à escolarização, dificilmente você vai ter uma linguagem apropriada ou mais próxima à norma culta. E é aí que vem, por exemplo, os regionalismos, essa fala mais ruralizada, né, o uso das gírias, tudo isso está associado ao ambiente que você convive, ao seu acesso ao cenário educativo, sem dúvida alguma. E tem muito preconceito. Para vocês terem uma ideia, o jornalista, para ele ser jornalista de uma grande emissora, apresentar um jornal, por exemplo, ele não pode ter sotaque. Tem que abolir o sotaque do cara. Para isso, ele faz fono. Tem que fazer fono. Não pode, igual no nosso caso, que nós temos essa puxada do R, né? Carne, horta. Ou então aquele R mais, assim, que aparece mais, né? No caso dos cariocas, né? Porta, mesmo, esse som de X que eles usam, também não pode, tá? Por exemplo, mesmo que o presidente não ia dar no jornal, então eles tiram isso. Só que é uma forma de rotular, né? Essa padronização é uma forma de quebrar com a variedade da língua. A língua portuguesa, ela é viva, então ela está em constante transformação. Não inventaram uma palavrinha aí? Cringe? Né? Não inventaram a palavrinha aí esses dias? Então, tem até que descobrir quem inventou, de onde ela veio, eu não pesquisei ainda. Ó, continuando aqui. Isso acontece porque o aprendizado da norma padrão da língua, carregado de maior prestígio, se restringe às classes sociais mais favorecidas, excluindo aquelas que não tiveram acesso ao ensino de qualidade. Na obra Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, por exemplo, essa situação é retratada quando Fabiano, um vaqueiro humilde, é extorquido pelo patrão sem ser capaz de se defender, uma vez que não sabia se comunicar. Não sei se vocês já tiveram acesso à obra Vidas Secas, mas ela é extremamente monossilábica, né? Assim, a Vitória, esposa de Fabiano, que era um pouquinho mais escolarizada, mas o Fabiano não tinha nenhum estudo, e as crianças também não, menino mais novo e menino mais velho também não. Depreende-se dessa forma que o estigma linguístico traz consequências negativas, subjugando quem carece de recursos financeiros. Também a mesma relação do parágrafo anterior. Eu tenho um mal, né, que se perpetua na sociedade. É um preconceito que se perpetua. E eu tenho, esse preconceito, no caso aqui da língua, se restringe a quem tem acesso ao estudo. Por isso que ele mostra, né, uma obra clássica da literatura, que retrata muito bem isso. Não sei se vocês perceberam, mas em termos de repertório, ele usa uns repertórios mais teóricos na UFMS, justamente para deixar o texto mais enriquecido. Não sei se vocês lembram, mas no Enem, ele usou Constituição na tese.
Aí no argumento 1 ele usou Rousseau com contrato social, e no argumento 2 ele usou o filme, divertidamente, tá? Bem mais leve. Aqui ele já usa repertórios mais teóricos, ele usa literatura, 2 vezes. Castro Alves no romantismo e Graciliano Ramos em Vidas Secas no modernismo. E usa o resgate histórico falando do nazismo lá no início. Então o texto está muito mais conteudista, muito mais elegante do que o do Enem. Por quê? Porque a federal é mais exigente, tá? Bom, agora vem a parte principal, que não tem intervenção aqui. Gente, vou contar um negócio para vocês. A intervenção, meleca, a intervenção, ela é uma estratégia do Enem. Boa parte dos vestibulares, até na minha época de estudante, de vestibulanda também, essa intervenção ela não existia. O Enem que inventou isso porque os temas são problematizadores, tá? Então, na verdade, aqui você tem uma misturinha. É um fecho reflexivo. Então, você vai ter um pouco de síntese, você pode até ter um pouco de perspectiva, que é uma espécie de intervenção, uma espécie. Tipo uma linha, 2, um período, e dê uma medida. Tipo assim, seria interessante que tal cenário fosse mudado, com leis mais rígidas, mas sem detalhamento, sem necessariamente um agente, nada disso, tá? Tá tudo bem aí? Querem perguntar alguma coisa, quem tá em casa? Eu não tô vendo o chat, tá? Bom, em suma, nota-se que a intolerância, olha o tema aqui, independentemente da forma como se manifesta, consiste em uma ação prejudicial para a coletividade. Assim, a fim de combatê-la, perspectiva. É preciso não só repreender atitudes discriminatórias, como também posicionar-se diante de injustiças, como as de cunho racial e linguístico. Isso aqui, é o projeto de texto, é do que ele falou o texto todo. Dessa maneira, promover-se-á uma sociedade mais igualitária e tolerante à diversidade, em oposição a mentalidades preconceituosas como a nazista. Retomada da tese. Então, o que ele faz aqui? Retoma o tema, dizendo que a intolerância, independente da forma como ela se manifesta, ela é ruim, prejudicial. Aí ele diz que tem que combater sim, só isso, uma perspectiva, uma ideia. Ele retoma o argumento, cunho racial e linguístico, e aí faz o fecho pensando aí em igualdade, em tolerância, e retoma a tese. Então, cara, aqui tem um desvio, como também se posicionar, porque aqui eu tenho uma conjunção, uma locução conjuntiva, então eu tenho um caso de próclise aqui. Vamos ver. Ele, nesse parágrafo aqui, eu acho que ele tem queísmo, tem um que aqui, tem o da locução em algum lugar que eu já tinha visto aqui, mas é muito pouco, mas é muito pouco. Pegação no pé mesmo aqui, aqueles que, tem um pouquinho de que. Ele repete, por exemplo, 2 vezes, tem um por exemplo aqui, tem um por exemplo aqui, ele poderia ter usado a saber, para inovar na sinonímia. O que mais? Eu acho que aqui não tem, pelo que eu tinha lido, não tem. E tem outro exemplo aqui. Perdeu meio ponto, né? Mas no Enem também é assim.
Olha, eu acho que só, hein, Lucas? Porque realmente é muito pontual, poesia pouca mesmo, não tem muito. Exatamente, muito sutil. Pode ir, tudo bem. Eu acho que só. Então, o que vocês acharam do fecho? Viram como é fácil? Esse modelinho aqui é bem o que eu faço, tá? Pode perguntar. Isso, particularmente, eu também acho mais fácil. Os alunos, eles acabam achando mais difícil porque estão muito adaptados ao que o Enem pede. Mas se você começar a fazer modelo federal, você vai perceber que é mais fácil, com certeza. Concordo com você. Porque é uma síntese do que foi trabalhado no texto. É um resuminho mesmo. Agora, no Enem, não. O Enem, você precisa intervir baseado naquilo que você problematizou. Essas intervenções, elas precisam ser lógicas, execuíveis a nível de Brasil, não pode ser uma intervenção muito fora da casinha, tem que ser uma coisa palpável, realizável, né? Tem perguntas aí, terceiro ano? Tranquilo? Aqui diz que eu consigo redigir, mas eu queria fazer um quadradinho aqui para anotar o que tem aqui. Onde que eu vou? Preencher e assinar, não. Editar PDF? Criar PDF. Exportar. Acho que a senhora voltar a editar, a senhora consegue criar uma marca-texto. Fazer o quê? Editar o PDF. Uhum. Tem que baixar esses recursos, né? É. Não deu. Mas, na verdade, deixa eu... Hoje tem prova do quê? Eita. Biologia é muito nome, né? Conclusão FMS. Ai, o que eu fiz aqui? Fechei? Ai, que coisa. Tem que abrir de novo. Ai, esse não foi uma explosão na sua letra voz. Você lembra desse vídeo? Ai, eu tava. Teve um tanto de gente me procurou na redação por causa do 40 mil. Sempre tinha, né? Tirar zero. É falha na gramática, não existe problema. Não existe, não existe. Realmente tem que punir. Nossa, eu achei lindo, cara. Os caras estão legal com serviço.
Porque isso não é uma forma de reivindicar nenhum tipo de direito, igualdade, nada disso. É uma invenção. Não tem nada a ver. Registrar não, porque a prova tem critério. Tem que seguir. Eles estão querendo jogar uma coisa que tipo assim, só que tá atualizado. O cara que está trabalhando o dia inteiro não vai ter acesso. O cara vai saber falar português. Agora, o jeito que o cronômetro foi colocado é mentira. Agora, fala, não, se você não fala o cronômetro, você é LGBT, isso que come. Além de ter uma amiga meu que tá meio bravo, só que não sabe. Olha, você não pode falar isso. Uma coisa é a pessoa ser preconceituosa, outra não saber. Aí, se fosse hoje aqui, se você não sabe, você vai. Tinha um grupo de mulheres de um partido. Não, eu tava lendo o negócio da LGBT, teve um vídeo do pastor batizando o cara no mar. Então, como os caras de LGBT assim, não só acontece lá, o cara jogava ficha. Regras e pandemias, assim. O cara começou a gritar e a polícia veio para separar, e mais perto desse jeito aqui, né? Se eu fosse pastor, eu parava de batalhar. Gente, eu só fiz aqui em tópicos as estratégias que ele utilizou, tá? Então, primeiro ele usa um conector conclusivo, que é esse conector em suma. Ele usa também o afim de finalidade, né? Mas o em suma se destaca ali. Aí ele faz a retomada do tema, ou ele diz assim: nota-se que a intolerância, independente da manifestação, é uma ação prejudicial. Então, ele retoma o tema. Intolerância. Aff. Não quero maiúscula. E aí, ele faz uma perspectiva, que é isso aqui, ó. É preciso... Deixa eu voltar aqui. É preciso não só repreender atitudes discriminatórias, como também posicionar-se, tá? Repreender e posicionar-se. E aí ele faz a retomada dos argumentos, ó, para cunho racial e linguístico, que é isso aqui, esse período. Aqui ele faz um fecho reflexivo, ó, sociedade igualitária e tolerante. E aí retoma a tese, que é justamente o aspecto do nazismo aqui. E acabou. Parece muito, mas eu quis só colocar assim para vocês perceberem o que ele fez em cada período, né? O tema também foi bom. Eu gostei, Eu gostei do tema. E, na verdade, esse tema já tinha caído no Enem, né? Só que no Enem, quando caiu, foi combate à intolerância religiosa. Mas foi intolerância. Apesar de... E dá para você direcionar bem, né? Vou nessa, galera. Muito obrigada. Até o próximo tempo, tá? Fiquem com Deus. Um beijinho. Queria tirar o compartilhamento, mas... É, né? Então tá. Só para ele gravar,
É para parar? Acho que não. Nunca pediram para eu parar, não vou parar não. Eu acho que o Pedro deve parar. Beijo, gente, tchau. Já vai tocar o sinal, um minutinho.